Meu nome é Olivia e eu vim contar a minha história pra vocês. Eu sempre fui uma menina muito tímida na minha, calada, e eu era muito insegura em relação a amizades, em relação à aparência. Eu sempre tinha na minha cabeça que eu nunca seria capaz de ser igual às outras meninas. Mas em relação aos estudos, eu não tinha insegurança nenhuma. Eu sempre fui muito inteligente, muito inteligente. Eu gostava muito de estudar. E era como se os estudos fossem o meu refúgio. Eu me refugiava nos estudos. Eu esquecia da minha aparência. Eu esquecia de toda essa vaidade, de toda essa coisa toda nos estudos, nos livros. Então, eu tive muitas oportunidades por causa disso. Por causa dos meus estudos, eu consegui terminar meus estudos, eu consegui fazer faculdade. E, com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar na minha área, na área que eu sempre sonhei. E foi nesse trabalho que eu conheci o Otávio. Um homem maravilhoso, lindo. Como eu sempre tive insegurança comigo mesma, até isso durou muito tempo, não foi só na adolescência, eu achava que o Otávio nunca ia ter olhos pra mim. E ele veio puxar papo comigo, conversar comigo, um cara muito bonito, muito inteligente, muito legal. E teve uma vez que eu falei isso pra ele, eu disse, nossa, eu nunca imaginei que você, um cara desse, fosse se interessar por mim. E ele falou, que é isso? Você é linda, maravilhosa. E ele sempre dizia isso, ele sempre me exaltava. Ele sempre dizia que eu era linda, maravilhosa. E, nossa, isso me deixava louca por ele, eu ficava apaixonada. A gente começou a namorar e depois de 2 anos a gente se casou. O Otávio sabia que eu era virgem, que eu nunca tinha ficado com ninguém na minha vida. Foi o meu primeiro homem em tudo, se é que vocês me entendem. E ele sempre se gabava por causa disso. Ele sempre deixava bem claro que essa questão deixava ele maluco, deixava ele louco. E a gente tem uma relação muito boa. Eu e o Otávio, quando a gente casou, nos primeiros anos, nossa, foi incrível. A gente se dava super bem, super bem. Passados 5 anos, eu engravidei do nosso primeiro filho. E quando eu engravidei, o Otávio começou a mudar. Foi incrível a mudança dele, da água pro vinho. Porque assim, eu com o nosso filho pequenininho, o Otávio não queria me ajudar. Como o Otávio tinha um cargo muito bom na empresa, ganhava super bem, eu optei em ficar com o nosso filho em casa, cuidando do nosso filho. Então, essa era a desculpa que ele tinha. Ele dizia, eu que trabalho, eu preciso acordar cedo amanhã e tal. O nosso filho, ele acordava de madrugada várias vezes à noite. Durante a noite, ele acordava várias vezes. E eu tava exausta. O Otávio não revezava comigo, ele não trocava, sabe? Ele não revezava. Então isso, gente, me matava. Eu tava exausta, eu tava cansada. E ele não tava nem aí, eu pedi ajuda dele, ele dizia, é meu trabalho, eu tenho que dormir e tal. Muitas das vezes ele ia dormir até no outro quarto, no quarto de hóspede. Por quê? Porque ele não queria ser incomodado pelo choro do nosso filho. Ele era um bom pai. Ele brincava com o nosso filho, ele fazia de tudo, não deixava nada faltar pro nosso filho. Mas nesse quesito, ele era péssimo. Por causa disso, eu comecei a descuidar de mim. Eu comecei a ficar desleixada. Eu sei que não é desculpa, mas eu me descuidei, comecei a ficar meio que depressiva. E ele começou a se afastar de mim, ele não queria mais saber de mim, ele não me elogiava mais. Ele não queria mais saber de mim em questão de me elogiar, de me botar pra cima como ele sempre colocou. Ele, sabe, me desprezava. E eu tava tão cansada, gente, tão cansada. E mesmo assim cansada, o Otávio queria ter relação comigo. Mesmo cansada. E isso me deixava com nojo. Eu comecei a ficar com nojo do Otávio por causa disso. Porque ele não me enxergava mais como um ser humano. Ele só me enxergava como um objeto para satisfazer. Então eu comecei a ficar com nojo do Otávio. E quando eu me dei conta disso, eu comecei a abrir os olhos e sempre falava para ele, não, Otávio, hoje não vai dar. Eu não quero. E nisso ele começou a ficar com ódio. Ele começou a ficar com raiva. Ele começou a colocar homens no meio, dizer que tinha algum homem no meio. Gente, eu não tinha nem tempo pra mim, quanto mais, nem pra ele, quanto mais pra outro homem, por amor de Deus. Então, isso começou a me deixar muito frustrada. Eu comecei a ficar com muita raiva do Otávio. Eu não deixava mais ele me tocar.
E nisso, passado o tempo, quando nosso filho já tinha 1 ano, o Otávio, ele parece que ele se cansou. Ele não me cobrava mais. E eu disse, graças a Deus, que ele me esqueceu. Eu queria era mesmo que ele me esquecesse. E eu não sei porque que eu ainda tava naquele maldito relacionamento. Porque não tava mais fluindo nada. Ele não chegava pra mim, ele não conversava, ele não tentava se resolver comigo, né? Ok. Quando o nosso filho tava com 2 anos, eu resolvi voltar a trabalhar. Coloquei o nosso filho na creche e voltei a trabalhar. Só que não voltei para a mesma empresa onde eu conheci o Otávio. Eu fui trabalhar em outro lugar. E quando eu comecei a trabalhar, o meu supervisor, eu era encarregada de um setor, mas eu tinha um supervisor. E o meu chefe, o meu supervisor, ele era um coroa. Assim, ele era um mais velho, mas muito atraente, o Fernando. E o Fernando era muito bom com as palavras. O jeito dele conversar, o jeito dele dialogar com as pessoas, nossa, aquilo me encantava. Eu ficava fascinada com o jeito dele. E ele começou a se achegar pra mim. Ele começou a conversar comigo. Ele sempre me elogiava, falava do meu trabalho. Não me elogiava assim fisicamente, ele me elogiava assim em questão do meu trabalho, porque eu era muito eficiente. E ele sempre falava isso. E nossa, a gente começou uma amizade. E nisso começou um rebuliço muito grande no meu setor, né? Eu ouvia falar, várias pessoas, algumas pessoas que eram achegadas a mim vinham me contar que eu tava envolvida com o Fernando, sendo que eu não tava. Ainda, eu não estava. Mas eu nem ligava, gente. Eu nem ligava pra aquilo, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu continuava meu trabalho e continuava minha amizade com o Fernando. A gente sempre ia tomar café juntos, na hora do descanso. No descanso a gente sempre ia tomar café juntos. A gente almoçava juntos. Éramos super amigos, o Fernando com aquele jeito dele e tal. E a gente começou a compartilhar coisas, né, das nossas vidas. Eu comecei a falar tudo da minha vida pra ele, como era meu relacionamento, como é que tava. Gente, meu relacionamento, eu e o Otávio já não tínhamos mais nada. Mais nada. Gente, a gente era como se fosse 2 amigos dentro de casa, já fazia, ó, anos. E eu falava isso pro Fernando. Eu disse pro Fernando que a gente tava só como amigos mesmo, que ele era um bom parceiro, que ele não deixava nada faltar dentro de casa, não deixava nada faltar pra mim, nem pro nosso filho. Só que em relação a outras coisas íntimas, né, de um casal normal, a gente não tinha mais. E o Fernando sempre me questionava, oxi, por que você tá com ele ainda? Que estranho, né? Você já devia estar vendo sua vida, você tem seu trabalho, sua carreira. E eu, sabe, não entendia, nem eu mesma sabia por quê. Hoje eu sei que era comodismo. Eu tava acomodada com aquela situação de ter o Otávio ali, entendeu? Sempre pra me apoiar. Eu até sabia, gente, que o Otávio também tinha outras mulheres. Eu não duvidava de nada, porque ele não reclamava mais. Ele sempre foi muito estressado quando recusava, que eu não queria ter relação com ele. E de uma hora pra outra, assim, passado um tempo, ele sossegou. Ou seja, pra um bom entendedor, né? Qualquer pessoa sabe que ele tava se envolvendo com outra pessoa, né? Mas eu não ligava. Eu também não queria mais andar com ele, então para que eu ia ficar com ciúme dele? Eu não amava mais ele. Então o que restou de nós dois foi só mesmo a amizade e a parceria, mas ele não se importava mais comigo, com mais nada. Então eu sempre dividia essas coisas pro Fernando, e o Fernando dividia também a vida dele comigo. Ele falava que era casado, que amava a mulher dele, ele dizia, né? Tinha 2 filhas já grandes, adultas, e que ele tava bem com a esposa dele. Ok. Até então eu não era apaixonada pelo Fernando, não tava apaixonada pelo Fernando. Só que com o passar do tempo, a nossa amizade foi ficando mais forte, a gente começou a dividir muitas coisas. Quando o Fernando tinha problemas dentro de casa, o Fernando recorria a mim, o que o Fernando falava, o que estava acontecendo, consolava o Fernando. E teve um dia que o Fernando, foi onde tudo aconteceu, né? Foi quando o Fernando, ele me chamou pra jantar após o trabalho. Nesse jantar que tudo aconteceu, que eu percebi que eu tava apaixonada por ele, e a gente foi pra um lugar mais íntimo, e aconteceu tudo. E eu me apaixonei pelo Fernando. Então, desde esse dia, a gente sempre saía, a gente sempre se encontrava. E teve um dia que eu dei conta que eu não tava
bem com o Otávio, que a gente era só amiga. Então, pra que eu continuar casada com o Otávio? Então, eu cheguei pro Fernando e falei: Fernando, eu tô apaixonada por você e eu tô disposta a me divorciar do Otávio pra ficar com você. E pro meu choque, pro meu desespero, o Fernando falou que não era pra fazer isso, porque ele não ia destruir a vida dele, ele tinha uma família, ele tinha uma esposa. E eu perguntei: mas você ama sua esposa? E ele falou que não amava mais ela. Só que é difícil, não era fácil, é complicado. Ele não ia largar a esposa assim do nada, já eram anos, ele tinha uma família e tal, aquela coisa toda. E eu fiquei arrasada. Eu saí de lá, bem dizer, correndo. Vesti minhas roupas, peguei minhas coisas e fui embora. E desde esse dia eu passei um bom tempo sem falar com o Fernando. E o Fernando sempre atrás de mim, sempre me ligando, sempre falando que não queria me perder, que ele tava confuso, que ele não sabia o que ele queria. E de tanto ele insistir, eu resolvi ter mais um encontro com ele. E assim, eu não conseguia resistir ao Fernando. E depois desse encontro, eu não consegui mais parar de me encontrar com ele. Parece que eu me convenci de que essa era a minha vida. Até hoje, já faz 5 anos que eu continuo me encontrando com o Fernando. O Fernando não se decidiu. O Fernando não toma uma posição. Ele não se decide, né? E eu tô nessa situação. E é uma situação muito triste. Eu quis contar a minha história porque para as pessoas verem como eu me sinto hoje. Se eu me sinto bem, se eu tô feliz. Não, eu não tô feliz. Eu posso ter tudo, eu tenho uma casa boa, o meu marido, né, ele não deixa faltar nada dentro de casa, ele cuida bem do nosso filho, tá ali, a gente tem uma parceria. Ele não quer, ele também tá acomodado com isso, ele nem chega pra mim pra conversar comigo, gente, nem chega pra mim pra conversar. E eu também não tenho coragem de chegar pra ele e conversar, tipo, ai, vamos se divorciar. Não, tá cômodo pra gente, tá cômodo, então a gente continua desse jeito, né? Com certeza ele sabe que eu tenho outra pessoa e eu sei que ele também tem outra. Então tá cômodo pra nós dois, tá cômodo. Então, eu fico triste por quê? Porque eu sei que qualquer coisa que acontecer, o Fernando não vai ficar do meu lado. O Fernando vai ficar do lado da família, da esposa e das filhas. E eu sei que se acontecer alguma coisa comigo, mesmo o Otávio, mesmo eu e o Otávio não tendo uma relação de casal, o Otávio, ele vai se preocupar comigo. Ele vai me ajudar. Mesmo a gente não tendo uma relação de casal, mas a gente é casado. Então, também isso me faz não querer desistir do Otávio. Mas é algo que me deixa muito triste, porque eu não tenho amor de ninguém. Eu não tenho o amor do Otávio, eu não tenho o amor do Fernando. Então eu chego a pensar que seria muito melhor se eu não tivesse me envolvido com o Fernando. Se eu tivesse chegado pro Otávio e tivesse dito: Otávio, acabou. Cada um vai pro seu canto. Eu ter vivido a minha vida e o Otávio a dele. Seria muito melhor. Quem sabe eu teria encontrado uma pessoa certa que teria me assumido e hoje estaríamos bem, né? Ninguém sabe. Então é uma situação cômoda, é uma situação chata que eu não desejo pra ninguém, pra ninguém. E eu tenho fé que um dia eu vou me livrar dessa situação. Eu sei que não tá legal, isso tá me fazendo mal pra mim mesma. E eu não quero que ninguém passe por isso. Eu sei que alguém vendo o meu relato, vendo o que tá acontecendo comigo, né? E se tiver passando por algo parecido, toma uma decisão diferente da minha. Porque a que eu tô agora no momento é muito triste. Você saber que você tá ali naquela situação, que você não tem o amor de ninguém, que você... Gente, eu sei que eu tenho que ter amor próprio. Eu tenho que procurar ter amor próprio, ter amor por mim primeiro, antes de tudo. Então, eu sei que um dia vai dar certo e que eu vou me livrar dessa situação. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Mais uma história real enviada por escrita. E, meu Deus, espero que um dia você caia em si, né? E essa situação melhore, que você tome a melhor decisão pra você.
né? Infelizmente, como você mesmo disse, é uma situação cômoda, mas ao mesmo tempo chata. Nada te falta, você tem tudo, mas você não é feliz, você não tem amor, você sente que você não tem amor de ninguém. E espero que isso mude, que um dia você possa parar e ver que você vale muito mais do que toda essa situação que você tá vivendo, né? Tenho fé que você vai conseguir se livrar disso, sim. Se é algo que te incomoda, se é algo que não tá deixando você feliz, tá deixando você triste, você vai conseguir se livrar, sim, tá bom? E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Sem julgamentos, né? Porque de julgamento já basta aí todo mundo aí fazendo coisa errada, faz o que quer da vida e mesmo assim julga outras pessoas, né? Então, algo que eu aprendi foi a não julgar mais ninguém, porque cada um sabe da sua vida, né? E é isso, meus amores. Se você for novo e caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, uma opção todos, pra não perder nenhuma história. Curta, comenta, compartilha, seu like, seu comentário é muito importante pra fãzinha aqui, por favor. Dessa forma vocês me incentivam a estar trazendo mais histórias pra vocês, tá bom, meus amores? Um super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!